Caríssimos, boa noite. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e sejamos dignos de viver em paz. Moisés abriu o Mar Morto porque a peça de teatro não pode abrir um espaço no salão, não é não? Diz os versos finais do soneto Agora, de autoria de Alta de Souza. Soneto, a propósito, talvez um dos mais conhecidos dela, particularmente o meu preferido, e que tem uma história muito peculiar, né? Inclusive, Nilda apresentou essa história por ocasião do aniversário dos 40 anos da casa. Esse soneto foi psicografado por Chico e dedicado a Divaldo Pereira Franco na década de 50. E no final dele, diz a cotovia das rimas o seguinte: e ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Nesse momento, Alta de Souza nos ajuda a pensar, ainda que de uma forma muito breve, mas muito profunda, sobre essa trajetória nossa que começou em alguma época do universo e que jamais terá fim. Essa nossa trajetória que se iniciou no instante sublime da criação nossa por Deus, de cada um de nós em especial, e que nós vamos caminhar e evoluir junto e rumo àquilo que ela chamou de ressurreição, que nada mais é do que, na sua explicação poética, a concreção dessa plenitude, o ressurgir de nós mesmos em busca da luz, a busca de nós mesmos de sermos melhores e atingir a plenitude. E ela chamou isso poeticamente de ressurreição. A vida é isso para nós. A vida nada mais é do que esse caminhar, do que esse trilhar, esse ajudando e servindo, que não pode esmorecer, mas que vai passo a passo, degrau a degrau, respeitando-se as etapas, mas sem pulá-las, nem tampouco nelas parar, mas caminhar para atingir um objetivo, que é o objetivo que a vida traçou para cada um de nós: a plenitude, a perfeição, a paz, a felicidade. E é por isso que nessa fala final em Agora, Alta de Souza fala e reforça da necessidade de não desistirmos, de sermos firmes, determinados, perseverantes. Perseverança essa, determinação essa, que está muito atrelada a cumprir uma meta que cada um de nós abraçou. Porque nós abraçamos metas. Mas uma meta maior que não é material, não é financeira, na verdade não é terrena. É uma meta superlativa. Na verdade é a meta excelsa. Isso que nós buscamos. Isso que efetivamente nós queremos. E nesse caminhar sem cessar, nessa fidelização a uma meta, nessa determinação de ideal, nessa perseverança de um caminho a seguir, quão difícil tem sido para nós hoje em sociedade, para os seres humanos em sociedade, se manter fiéis àquilo que se traçou. Joana de Ângeles diz, nessa obra, a obra de estudo dessa semana comemorativa, uma expressão triste, mas mais triste ainda é o fato dela ser verdadeira. Porque diz o Espírito Joana de Ângeles, a loucura nos dias de hoje assume o papel da normalidade e o perigo ronda a vida. Como é difícil hoje se manter fiel ao bem,
quando o mundo nos pede que sejamos, no mínimo, enquanto sobreviventes, maliciosos, para fugir à sanha dos maus. Como é difícil manter-se digno e determinado diante da proposta de justiça, num mundo onde se aplaude os espertos, mesmo que eles sejam injustos. Como se manter determinado a uma proposta de caridade, quando o mundo nos pede que guardemos, acumulemos haveres e montantes, nem que seja para um desfrute exclusivo, pessoal e egóico? Como se manter fiel ao amor e à ação de amar, quando no mundo a violência parece que tem mais espaço, é mais falada, é mais decantada e muitas vezes até aplaudida? Como ser fiel a uma meta? Como ser fiel à nossa meta? Como sobreviver e fugir à loucura e não estar numa fragilidade tamanha ante esse perigo que nos ronda, porque ronda a própria vida? É por isso que nesta ideia, dentro desta realidade triste apresentada por Joana de Ângeles, nessa semana muito significativa para nós que fazemos a Casa de Alta de Souza, a semana, como apresentou Alice, em que nos debruçamos a celebrar mais um aniversário natalício da última encarnação deste Espírito bondoso, que é o mentor desta casa, que conhecemos como Alta de Souza. Nascido em 12 de setembro de 1876, 100 anos antes de eu voltar à Terra. Então, em 1876, no século XIX, Alta de Souza estreou novamente no mundo e possibilita a cada um de nós a possibilidade de estrearmos novamente para fazermos algo diferente. E é por isso que, falando em gratidão, o tema não poderia ser outro para essa semana. Porque quem é desta casa, quem dela se beneficia, homens e espíritos, como diz irmã Edith, sabe-se quantas vezes se é socorrido. Sabe-se quantas vezes na hora da dor, na hora da dificuldade que cada um de nós passa, ninguém passa imune à dor nos dias atuais. Quem já viveu a dor, quem vive a dor, ou quem infelizmente ainda com ela vai se deparar novamente, sabe do lenitivo que essa casa oferece, sabe da oportunidade de trabalho que esta casa dá, sabe do consolo que ela beneficia e nos proporciona. Por isso, comemorar o aniversário de Alta de Souza e aliar essa temática à gratidão não poderia ser de outra forma. Porque quem aqui está é muito grato a ela, por servir a Jesus, por nos aceitar com ela servir a Jesus. Porque normalmente na nossa vida material, nós escolhemos para estar no nosso lado os profissionais mais capacitados. Nós analisamos currículos, perfis acadêmicos, experiências profissionais, às vezes SPC e Serasa, buscando sempre escolher os melhores. Jesus não escolhe os melhores.
Jesus nos escolhe para nos tornarmos melhores. E Alta de Souza nos possibilita aqui estar, não porque somos melhores, mas para que possamos, apesar das nossas dores, ajudando e servindo, às vezes com cansaço, mas com boa vontade, suplantar as nossas dificuldades todos e sermos melhores dia após dia. E é por isso que gratidão tem tudo a ver com isso. E é por isso que eu peço desculpas pela emoção particular. E nessas loucuras que Joana de Ângeles apresenta, essas dificuldades de se viver num mundo onde aparentemente há uma inversão completa ou quase que abandono de valores, nós precisamos buscar algo. E na verdade não é buscar algo, é nos buscar de novo. A proposta da vida não é que nos abandonemos, não é que nos reneguemos, mas é que nos reconstruamos, que possamos ressurgir, que possamos ser de novo o que deveríamos ser, deixar de ser o que aparentamos ser, para ser o que de fato nós podemos ser. E nós podemos ser muito, nós podemos ser mais. E a gratidão tem a conotação ímpar de ser, como tantas outras possibilidades da vida, uma terapêutica, e uma terapêutica bastante efetiva, como propõe o capítulo 8º desta obra, a Psicologia da Gratidão. Para que possamos da gratidão extrair, entendendo-a e vivenciando-a, os mecanismos necessários para sermos felizes, para sermos sãos em corpo, em alma e em moral. Só que falar na Semana Alta de Souza, e até algo que eu pensava, claro, nós conhecemos um pouco da história de Alta de Souza, mas é sempre bom lembrar de alguns traços interessantes da vida do homenageado ou da homenageada. Como dedicar uma Semana Alta de Souza sem repensar fatos desta vida? Alta de Souza, como os quadros mostram abaixo, né? No térreo tem algumas salas que tem quadros de Alta de Souza. Alta de Souza, ela desencarnou muito jovem, ela desencarnou aos 24 anos de idade, vítima de tuberculose. E tem uma história de vida física, de última trajetória material, pontuada por muita dor, por muito sofrimento. É por isso que em muitos versos de Alta de Souza é comum a linha da melancolia, o fortalecimento da fé, mas falando da dor, porque era uma realidade que ela conhecia, é uma realidade que ela conviveu, que ela viveu. Aos 4 anos de idade, Alta de Souza ficou órfã de mãe. E ela e seus irmãos foram viver com a sua avó materna, a dona Lindinha. Inclusive, mesmo ela tendo nascido no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, ela viveu dos 4 até os 14 anos aqui em Recife, inclusive no bairro da Estância, aqui pertinho. E após disso, ela voltou à sua cidade natal, lá no Rio Grande do Norte. E lá, aos 10 anos, ainda aqui, ou melhor dizendo, aos 10 anos de idade, um irmão seu, muito apegado, morreu carbonizado. E ela presenciou o fato da morte do irmão no incêndio. Como ela, naquela época, século XIX, tuberculose era uma doença sem cura, inclusive a vitimou fisicamente, além disso, havia um preconceito muito maior do que se há nos dias atuais. Então, mesmo ela extremamente apaixonada pelo promotor da cidade, né, e a quem ele também tinha uma afeição muito particular, o noivado precisou ser rompido, porque aos 18 anos a doença deu sinal.
Então também foi mais uma dor para ela de se afastar de quem ela amava. E foi uma decisão dela, mesmo sendo muito jovem, que já havia se separado fisicamente da mãe, separado fisicamente do irmão, e estava abdicando do seu amor, porque sabia do preconceito da sua doença. Até que faleceu aos 24 anos. Só que nesse ínterim, ela não deixou de trabalhar e de servir, porque sua vinculação aos pobres sempre foi muito acentuada. Inclusive, ela não admitia, e ela era uma revolucionária para a época, porque ela sabia ler e escrever, ela era conhecedora de outros idiomas, conhecia de política e dos movimentos políticos, o que não era nem um pouco comum para a realidade da época. E por conta disso, ela ensinava a comunidade carente na sua região. Então, ela fazia questão que todas as crianças e todos os adultos também fossem alfabetizados, e ela era quem os alfabetizava. Só que, aliado a tudo isso, em sendo uma região pobre, ela nem por isso deixou de aliar a instrução com o fortalecimento da fé. Então, ela sempre imbuía nas pessoas um sentimento maior de fé, de resignação, que é um traço muito característico da sua poesia. Até que logo, um ano antes da sua morte, ela lançou o único livro que foi publicado em vida, O Horto, e que foi prefaciado por Olavo Bilac, que a conheceu e a apresenta como a maior poetisa mística que o Brasil tinha conhecido até aquela época. Tanto é que ela tem uma cadeira especial na Academia de Letras em Potiguar, porque uma das cadeiras é de titularidade dela, em reconhecimento ao trabalho dela. E após a sua morte, ela passou a atuar junto com comunidades carentes em socorro a essas comunidades, assistindo aos mais pobres, socorrendo aos necessitados. E é por isso que um dos muitos trabalhos a ela vinculado é o trabalho de campanha de fraternidade Alta de Souza, que essa casa realiza todos os domingos às 8h30 da manhã. Porque nessa história, um senhor, Ninfo Correia, que conhecia a campanha do quilo aqui de Elias Sobreira, foi transferido para São Paulo. E lá chegando em São Paulo, ninguém fazia campanha do quilo, porque a campanha do quilo é um produto pernambucano, do mesmo jeito que bolo Souza Leão e bolo de rolo. Campanha do quilo é de origem pernambucana. E aí ele percebeu que não se tinha um trabalho desse lá. E ele resolveu criar. Como ele não tinha falado com Elias Sobreira, ele não achou por bem dar um nome de campanha do quilo, porque essa expressão tinha sido cunhada por Elias Sobreira. E ele começou a fazer uma campanha de fraternidade, que tinha os mesmos padrões da campanha do quilo. É uma atividade paralela, similar. Só que o que ele percebia é que sempre quem fazia o trabalho, a equipe que trabalhava, percebia que uma luz muito forte ia à frente do trabalho. Era uma entidade espiritual, mas que não se apresentava. E que não dava comunicações e não dizia quem era, mas sempre participava do trabalho. Até que um dia, Ninfo Correia foi visitar Chico Xavier. E nessa visitação, Chico disse: vejo em você a mesma luz que acompanha os meus trabalhos de socorro material em distribuição de sopa. E naquela noite, Alta de Souza se apresentou a Chico e a Ninfo e disse que era ela quem acompanhava o trabalho e que ela queria atuar mais diretamente junto de Chico Xavier. Foi quando ela começou um trabalho de psicografia muito mais forte. Mesmo ela já tendo psicografado sonetos que já constavam na primeira obra de Chico, Parnaso de Além Túmulo. E é por isso que a campanha de fraternidade passou a ser chamada Campanha de Fraternidade Alta de Souza. É por isso que quem é legionário da campanha aqui brinca que tem Alta de Souza 2 vezes mentora. Porque Alta de Souza é mentora da casa e mentora do trabalho. Aí a gente diz que tem uma mentoria especial, mentoria dupla de Alta de Souza. E Alta de Souza, inclusive, quem narra essa história é Sueli Calda Schubert, no Semeador de Estrelas. Ela é a mãe adotiva, mesmo morta, consta como morta na certidão de nascimento, do primeiro filho
adotado por Divaldo Pereira Franco. E é por isso que esse soneto que eu apresentei no início, Marquinildo apresentou muito mais bonito no Teatro Guararapes, esse soneto é dedicado a Divaldo, porque é a necessidade de servir agora e sempre, que é uma necessidade nossa. E a gratidão tem tudo a ver com Alta de Souza, com a sua história pessoal e com a nossa história pessoal. O mais curioso em falar em gratidão é porque nós precisamos desconstruir a ideia que nós temos sobre gratidão. Totalmente. É desmontar um conceito para que o conceito verdadeiro surja. Normalmente, a sociedade humana entende por gratidão aquilo que na prática é uma recompensa. Então, alguém ou algo aconteceu de bom para mim. Ora, se algo de bom me aconteceu, eu preciso retribuir. Então, normalmente, a ideia que se faz da gratidão é uma ideia de troca. Eu recebi coisa boa, eu devo devolver a boa coisa que eu recebi. Não é em nossa sociedade que se diz que um favor só se paga com o outro? Quantas vezes alguém perde um cachorrinho, um gatinho, os documentos, e diz lá, quem achar, procure tal pessoa no endereço tal, no telefone tal, que será devidamente recompensado. É uma troca. Recebi algo de bom, então devo, por um dever moral, que de uma maneira geral a todos assola, salvo pontuais exceções, mas em recebendo uma coisa boa, eu devo retribuir aquilo que eu bem recebi. Se alguém achou o cachorro, o gato ou os documentos, será devidamente recompensado, financeiramente recompensado. Mas se por um acaso esta pessoa que viu o anúncio, procurou o gato, o cachorro e os documentos, procurou efetivamente, mas não achou. Por mais que ela se dirija àquela pessoa que prometeu a recompensa e diga-lhe, olhe, procurei exaustivamente o seu objeto perdido ou o seu bem perdido, mas não o encontrei. Dediquei todos os meus esforços, dediquei as minhas horas livres, mobilizei todas as minhas forças, mas não por responsabilidade minha, mas eu simplesmente não encontrei. Se houver um agradecimento, uma recompensa, ela não passará de um muito obrigado. Porque tecnicamente se dirá, mas eu prometi a recompensa em recebendo o bem. Não há tentativa de eu receber o bem. Se eu não recebi o bem, não há bem fornecido. Se não há bem fornecido, não há pagamento a ser feito. Não há recompensa a ser dada. Na verdade, a ideia da gratidão não passa nesses limites tacanhos da recompensa. Ela inicia-se pela recompensação, pelo dever retributivo, mas ela se expande para muito mais além. Porque se a recompensa fosse sinônimo de gratidão, a nossa vida em sociedade e a nossa vida para com a vida era uma vida de troca. Que é o que muitas vezes, cá entre nós, entre amigos, é o que nós fazemos com Deus. Eu consegui tal coisa que tanto eu queria. Vou para a Miroeira em agradecimento. Eu queria tanto aquele emprego, consegui. Vou dar 10 cestas básicas no Alta de Souza. É uma troca. Consegui algo bom, então Deus merece algo bom de mim. Se nós negociamos com Deus, com as pessoas, é muito mais fácil ainda. Então a vida acabaria limitada nesses contextos da troca. Recebo boas coisas, devo fazer boas coisas. Mas se creio que não recebi boas coisas, se creio que não há uma recompensa a ser paga, ou porque não entendo aquele bem como um bem,
Ou porque não entendo aquele bem como um favor, mas como um outro pagamento de algum bem que eu fiz antes. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que recebemos de bom nada mais é do que uma consequência direta daquilo que nós somos. Ah, mas eu sou tão bom para fulano, é natural que fulano me trate bem. Mas eu fiz isso por fulano, é natural e é comum e é o que se espera que fulano agora me devolva. Ah, mas Deus ajuda todo mundo, por que eu sou menos filho? Porque eu também não receberia a minha ajuda. Então, pensar gratidão como recompensa é reduzir a proposta gratular que a vida nos pede. É por isso que Joana de Ângeles diz que recompensa tem um limite imediato, tem um limite financeiro, materialista, que não se coaduna com a gratidão. Gratidão é um sentimento muito mais profundo, muito mais abrangente e que dispensa a troca. Na verdade, a gratidão é uma consciência, como ela mesma diz, a gente marca e continua sem achar, impressionante. Eu marquei, viu? Achei. Porque tem coisas que é tão bonita, da forma que está escrita, que a gente repete e enfeia. Fica mais bonito nas palavras dela. Gratidão, diz ela, página 22. É o sentimento de satisfação decorrente da compreensão de tudo que sucede conosco. Compreensão de tudo que sucede conosco. E também das experiências que vivenciamos, boas ou não. Porque gratidão, completa ela, é o fruto direto da construção íntima do sentido existencial. Sentido existencial é uma fala muito corriqueira na literatura produzida por Joana de Ângeles. Inúmeras vezes ela nos pede, e que não é uma construção dela, nos pede que nos conheçamos. E essa necessidade do autoconhecimento, da autodescoberta, da autotranscendência, da autoiluminação, do autoencontro, da reforma íntima, que não há espírita que não tenha ouvido ou lido essa expressão. Nada mais é do que uma proposta já defendida pelos espíritos superiores, reafirmada pelo Espírito Verdade na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando remonta a uma frase esculpida no frontispício do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, popularizada por Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Joana de Ângeles linka gratidão com o autoconhecimento. E de uma forma aparentemente ilógica, mas que quando analisada, refletida, demonstra a propriedade e profundidade da verdade. Não se é grato quem não se conhece, e quem não se conhece não pode entender a vida e por ela ser grato. É um raciocínio básico, linear e de fácil compreensão. Se eu não sei quem sou e não sei qual é o meu papel na vida, eu não posso interagir com nada de forma satisfatória. Quem não se conhece não vive bem, porque não se pode viver bem com um estranho, e nós somos os maiores estranhos de nós mesmos. Não são as pessoas que passam na rua que são nossas desconhecidas. Não são habitantes de outros países, em outras comunidades, em outros planetas que nos são desconhecidos. Nós somos os maiores desconhecedores de nós mesmos. Não há ninguém mais estranho a nós ainda do que nós próprios. Porque ainda nós não sabemos de fato o que nos move. Nós não compreendemos em plenitude o que nos alimenta.
Quais são as virtudes que já existem em nós? Quais são as mazelas que ainda se enraizam em nós? Nós não nos conhecemos. E quem não se conhece não pode caminhar consigo mesmo de uma forma plena. Não pode interagir no mundo de uma forma plena. Não pode ser feliz. Não pode ser grato. Isso é um vínculo natural que a vida nos pede que construamos. E não sem razão, Jesus sempre respondia: não procurais o reino dos céus ali ou acolá. Procurai-os no interior dos vossos corações. Porque a proposta da vida é uma proposta de imersão e não de mergulho externo. É uma proposta de construção, de valorização individual, não de aplauso individual. Não de bajulação externa, mas de um conhecimento perspicaz daquilo que nós somos. Que nem somos tão grandes como pensamos, mas também não somos tão pequeninos como muitas vezes achamos. Essa é a real dimensão que precisamos ter de nós e que precisamos construir em nós, passa pela gratidão. Porque se eu não consigo me ver, se eu não consigo me enxergar, eu não consigo enxergar nada bem. É um óculos. Um óculos que se eu não consigo e se eu não coloco para suprir as minhas limitações, eu não consigo enxergar os detalhes da vida com os detalhes que ela tem. E é por isso que essa percepção, nesse autodescobrir-se, nós conseguimos construir mais do que um dever retributivo, mas uma obrigação e vivência gratular. E essa gratidão, que tanto é debatida nessa obra, e que tanto é pensada como necessidade para nós nessa obra, vai passar por valores muitas vezes desapercebidos, mas não desconhecidos. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir em orientações da espiritualidade superior o seguinte conselho: não faça o trabalho do bem, não sirva ao bem, pela consciência ou pela necessidade de eu vou fazer o bem porque isso é bom, eu vou juntar bônus horas. Ou eu vou juntar boas aquisições. Numa troca, eu faço o trabalho para poder ganhar alguma coisa. Eu vou servir ao bem para ganhar o bem, para diminuir meus débitos, para diminuir meus vícios, para abater a minha dívida espiritual. E muitas vezes ainda é isso que nos motiva. Fazer algo buscando algo. Numa aplicação e interpretação muito lastimável da fala de Francisco de Assis. Porque quando ele diz que é dando que se recebe, ele não falava numa troca, como muitas vezes nós interpretamos. Mas ele falava que aquele que não se dispõe a receber. Aquele que se fecha não está aberto para coisa alguma. Aquele que não interage não pode receber nada da vida. Não é uma questão de troca, mas é uma questão de sentido existencial conhecido. Porque cada um de nós tem um papel na vida. E nós só existimos por força desse papel. Deus não nos criou apenas para ser mais um elemento no mundo, porque já tem muitos. Deus não nos criou apenas para ser mais um número no universo. Não é essa a proposta criativa. Quando Ele nos pede a ser co-artífices da criação, a ser co-agentes, a ser trabalhadores laboriosos, Ele não nos quer escorado pelos cantos, Ele nos quer agindo. Ele nos quer movimentando. Não mudando o mundo, mas mudando o nosso mundo. Não mudando as pessoas, mas como disse lá no CIMESP,
Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, numa fala tão linda que eu não tive como não copiar. Ele disse: a vida não nos quer que sejamos lição de exemplo para ninguém, porque a gente adora dar exemplo e lição para as pessoas. O que a vida nos pede, isso é tão Jesus. Parece que a gente vê Jesus fazendo e agindo dessa forma, nessa fala de Haroldo. O que a vida nos pede é que o nosso exemplo possa, a quem quiser, servir de lição. É muito diferente. Não é cobrar de ninguém, faça assim, faça desse jeito, porque desse jeito é certo, porque eu também estou me esforçando. Deixe o outro ser. Quem sabe se o nosso exemplo não contagia alguém e lhe sirva de lição. Então, o que a vida nos pede é que sejamos a possibilidade de exemplo para alguém, fazendo certo na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro, no ônibus, no trânsito, que sejamos o exemplo. Esse é o papel que nos cabe. Essa é a tarefa que a vida nos pede. Foi para isso que fomos criados. Nós parecemos uma caixa de sapato que é criada para acomodar um sapato, mas que serve para a gente botar material de costura, serve para a gente botar lixo, serve para muitas coisas. E até serve para muitas coisas, mas não é a finalidade dela. Presta-se a muitos serviços, mas não atende o serviço a que foi criado. E quando a gente não se sabe e não se conhece enquanto papel na vida, a gente não pode agir. E sem agir, a gente não pode compreender. E se eu não compreendo a vida, eu não posso ser grato por ela. E por isso os Espíritos dizem: não trabalhe para receber a benesse do trabalho. Trabalhe na alegria de saber que está cumprindo o seu papel. Esse é o seu prêmio. Como é difícil para nós entender isso. Como é difícil para nós colocar esta informação nos nossos dias. A informação de que ser tolerante com alguém não é favor nem é prova de superioridade. Ser tolerante com alguém, né, que é algo que felizmente a gente não precisa mais exercitar tanto, né, que a gente já superou essa etapa, né, hoje já não tem mais tantas dificuldades de relacionamento, né, que dentro das casas não se precisa mais exercitar tolerância, né, o lar é efetivamente um reduto de amor e paz sempre constante. Então a gente não precisa, pelo menos os lares em Alta de Souza é tudo assim, né? Não tem problema, não tem dificuldade, o chefe é uma mãe, né? O ônibus nunca vem lotado, passa na hora. Você nunca gasta meia hora para andar 3 quilômetros de carro. Está tudo tranquilo. Então a gente não precisa mais exercitar tolerância, né? Mas quem precisa, né? O que não é o caso. Mas quem precisa exercitar tolerância não a exercita porque é bom ou por compaixão do outro. Exercita-se tolerância do mesmo jeito que um empregado tem um dever de ser pontual no seu serviço. É favor? Chegar na hora no trabalho é favor? É obrigação. Faz parte. Não se espera que um empregado chegue atrasado. Não se espera que um espírito não seja tolerante. Porque esse é o papel que lhe cabe. E aí, quando se consegue ter esta dimensão, nós efetivamente somos gratos. Porque a ideia da gratidão é a ideia que nos coloca em gratidão por estarmos sendo cumpridores daquele papel. Deus delegou esse papel a nós, sejamos gratos. É um prêmio, é um presente.
É um presente estarmos na casa que estamos. Difícil a gente lembrar muitas vezes. É um presente estarmos no local e com as pessoas que estamos. Às vezes não parece. Parece um presentinho de grego, cavalo de Troia. Mas é só ilusão. É um presente. Porque nós estamos desempenhando um papel grandioso. Grandiosíssimo. O nosso papel. Um momento em que nós brilhamos no palco da vida. Onde nós não somos coadjuvantes. Somos protagonistas. Isso é um presente. Não é isso que um autor diz? Um ator diz a um autor de novela, por exemplo, que diz: que papel difícil, mas eu agradeço pela oportunidade de mostrar o meu talento. O autor celestial sempre nos dá papéis grandiosos de mostrarmos o nosso talento. E é por isso que a gratidão, quando vista na real perspectiva dela, ela é o que Joana de Ângeles propõe: terapêutica eficaz. Terapêutica é um modo de se curar uma doença. E nós somos doentes. Doentes físicos, em consequência das nossas doenças espirituais, que nada mais são do que as nossas mazelas morais. Nós não precisamos de Dorflex, de remédio para pressão, propanolol, Neosaldina, remédio para asma, Melotec. Povo sadio, é assim, quem é sadio do espírito? Sabe nem nome de remédio. Menino, só eu, seu nome, eu baixo uma lista aqui, já, de nome de remédio. Quem usa de gratidão não precisa de nada disso. Porque não tem mazelas no corpo físico a apresentar. Porque é espiritual e moralmente são. Agora, isso é uma construção. Ninguém dorme Adriana para acordar Alice. Isso não existe. É um trabalho de construção. E um trabalho de construção que perpassa, sim, pela recompensa. Pela ideia da retribuição. Pela ideia de perceber os pequenos presentes grandiosos da vida. Quando eu estava lendo o texto, eu me lembrei da fala de uma conversa que eu tive com uma amiga. E é algo que a gente sabe. Por isso eu perguntei sobre asma. Que é algo que todos nós sabemos, mas que às vezes a gente precisa ouvir diferente para pensar, né? Essa minha amiga, ela tem um asma muito sério, um problema asmático bastante acentuado. E, assim sendo, precisa de tratamento, acompanhamento diuturno. Nós bem sabemos, em sendo espíritas e por isso reencarnacionistas, que tudo tem uma razão de ser. Há uma lógica. Não é porque Deus achou bonito dar asma a ela e não dá a mim. Não é isso. Há uma lógica. Há uma razão de ser. Há uma conexão de fatos praticado por nós. Apenas remontados e reconstituídos por Deus. Mas montados por nós. E ela estava num processo de crise muito forte. E quando ela começou a melhorar da crise, conversando com ela, aí eu fiz: está melhor? Ela: estou bem melhor. E ela já não estava mais tão ofegante. E eu fiz: é grave mesmo a sua crise, porque ela ficou muito roxa. Eu pensei que era a última conversa enquanto encarnadas, né? E ela fez: não, eu estou bem melhor. Eu fiz: mas você ainda ofega? Não tanto, mas ofega. E ela fez: na verdade, por melhor que eu esteja, por melhor que seja o meu tratamento, por mais plena que eu esteja, eu nunca vou respirar como você, que não tem asma. E ela disse uma frase, que essa frase não me sai da cabeça. Porque ela disse assim: por melhor que eu esteja, eu sempre vou precisar me esforçar para fazer algo que você faz sem nem pensar que precisa fazer.
Porque um asmático, ela dizia, aí na intensidade dela, ela é, fazendo uma comparação aproximada, ela é como uma pessoa que a gente vê, e pessoas que a gente vê na televisão, que escreve sem as mãos. A gente vê, a mídia divulga, pessoas que não têm a mão e que escrevem. E então, como é que uma pessoa escreve sem a mão? Para nós é inconcebível, que temos, que as temos. Mas a pessoa desenvolve um jeito de suprir aquela necessidade. Mas é sempre uma forma de adaptação, de superar. Não é um processo natural. E era o que ela dizia. Por melhor que ela esteja, ela sempre vai precisar adaptar a limitação dela no respirar. Enquanto, como ela sabiamente disse, eu respiramos, sem nem pensar que precisamos respirar. E do jeito que a vida hoje é tão corrida, né? Eu estava inclusive conversando isso com minha irmã, brincando. A vida hoje é tão corrida, que se Papai do Céu não fosse tão bom e a gente respirasse, sem pensar que respira, o que ia ser de gente morrendo sufocada não era brincadeira, porque hoje não deu tempo de respirar. Né? Porque quantas coisas a gente não fez hoje? E ainda não está para fazer, porque o dia não acabou, né? Se a gente tivesse que programar a respiração, eita, para tudo agora. Respira, para aí, só perdendo tempo, ó, para aí. Então, a gente ia acabar morrendo sufocado. Porque a gente ia ter que se programar para respirar. Que presente grandioso. Será que isso não é digno de agradecimento? Será que isso não merece a nossa gratidão? Ah, mas eu tenho um problema asmático. Eu não respiro com essa naturalidade. Mas você ainda consegue respirar. Porque, infeliz, porém felizmente, a gente se consola quando olha o outro. E é aquela questão, eu respiro um ar poluído. Dizemos isso. Pior são os chineses, que não sabem nem que o céu é azul, dada a poluição. Ah, mas eu tenho asma, não respiro com a naturalidade de uma pessoa que não tem. Mas tem gente que só respira através de ventilação mecânica, tá certo o termo? Ventilação mecânica. E tem gente que nem com ventilação mecânica vai respirar. Então é um processo. E é um processo no qual nós nos inserimos na proposta da gratidão. Porque aquela loucura, esse medo que domina a vida, tem nos dominado nos dias de hoje. Tem relação mais conflituosa e louca nossa do que com o tempo? Não tem. Ah, eu não fiz tal coisa hoje, a culpa é do tempo. Ah, não deu tempo de ir para a reunião da escola da criança, por conta do tempo. Nós nos degladiamos com o tempo, como se ele fosse culpado pelo não cumprimento das nossas necessidades. Nós brigamos com os equipamentos tecnológicos. Não fiz isso porque a conexão estava muito baixa, eu não conseguia entrar na internet. Meu celular estava fora de área, não sei para que se paga um celular. Nós vivemos numa guerra com o consumo, onde nos tornamos escravos daquelas coisas que nunca usaremos ou que não precisamos, porque achamos que é importante sem necessariamente ser. Tem o seu valor, mas não tem a importância tal qual a damos. Nós vivemos em uma loucura, numa guerra louca, onde precisamos redimensionar esse modus vivendo atual. Nós vivemos em luta conosco, com os outros, com as coisas. E não tem como em luta haver espaço para gratidão. Porque não se consegue enxergar a beleza das coisas. Não se consegue enxergar o nosso papel.
não se consegue enxergar o que nos cumpre. E é por isso que Joana de Ângeles diz, falando sobre a gratidão ainda: todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver no compartilhar de todas as coisas, por ser membro atuante na organização social, sendo criativo e jubiloso, por não se experimentar qualquer decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta ao que se faz. Nada se espera em resposta ao que se faz. Agir porque sabe-se que se tem agir. Fazer porque sabe-se que é um compromisso nosso. Manipular-se e agitar-se na vida na consciência do que se é e do que se deve ser. É por isso que ela encerra dizendo o seguinte: a vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom. Que coisa linda! A vida vale pelo que se pode acrescentar de bom. Se nós pudéssemos conscientemente agir, apenas fazendo as escolhas corretas daquilo que nos é bom, nós viveríamos de uma forma mais saudável. Porque a gente coloca na nossa geladeira só o que não presta, ou muitas coisas que não têm o valor que deveriam ter. E escolher aquilo que é bom, belo, útil e sem valorização demasiada do empenho para consegui-lo. E aí ela trabalha duas questões muito significativas. Ninguém vai fazer esse sacrifício por nós. A família, que tem o papel básico de nos treinar para a convivência no mundo, vai nos ajudar, mas não vai nos preparar para a vida. A escola, que nos dá as informações do mundo que precisamos para melhor agir, nos ajudará, mas não nos tornará aptos à vida. Mesmo a religião, que nos estimula a viver a ética, a viver a fraternidade, a uma convivência mais harmônica, voltada para o sentimento da religiosidade, nem a religião nos dará essa condição. Porque isso é um trabalho de empenho individual. Só nós o fazemos. Só nós somos capazes de construir. Só nós somos os senhores construtores desse ideal. E mais ninguém. Com a assistência do universo, mas um trabalho que é feito por nós. E esse trabalho que exige o esforço sem cansar, como dizia Alta de Souza, como diz Alta de Souza no soneto agora, é um esforço que não pode se prender na dificuldade do que se está fazendo, mas no se olhar à frente em agradecimento ao dia em que nós seremos anjos. Essa é a exata dimensão da gratidão. A vida é difícil? É. Há dificuldades no caminho? Há. Há obstáculos inúmeros. Pessoas difíceis? Várias. Testes que nunca vêm só, porque como a gente diz no popular, desgraça ruim é desgraça muita, porque só vem junto. Né? Não é assim que a gente diz? Nunca vem uma coisa só, não, só vem tudo agarrado. Só vem de bolo. Mas esse bolo vem inúmeras vezes. Porque sem ele o aluno não é testado. Sem essas dificuldades, dispensadas as expiatórias, que são de responsabilidade nossa, sem essas provas, a gente não prova que está aprovado na prova.
Nós precisamos crescer. O espírito Eusébio, eu já disse tanto isso, foi até vergonha isso ficar gravado, porque eu já disse tanto, todo mundo já sabe, mas eu vou dizer de novo. O espírito Eusébio, mentor espiritual na obra No Mundo Maior, psicografado por Chico, de autoria de André Luiz, diz-nos: abandonemos as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Do jeito que está, nós não podemos ficar. E não adianta achar que nós somos espíritas, está tudo bonzinho. Poderia ser pior, mas também poderia ser melhor. Há muito o que se fazer. Há um trabalho a se fazer, há um empenho a ser feito. Há um caminho a ser trilhado passo a passo. Há uma ajuda em um serviço que espera de nós a participação. Nós precisamos estrear no palco da vida. E se nós nos prendemos nas dificuldades do ensaio, porque o ensaio é exaustivo, porque passar o texto é difícil, porque enfrentar um palco é difícil, a gente não vai estrear. E enquanto não se estreia a peça, não se recebe o aplauso. Não o aplauso do público, não o aplauso da vida, mas o aplauso da nossa consciência, por desenvolver o sentimento da gratidão de, agora sim, cumpri o meu papel. Agora sim, eu estou agindo para o que eu fui criado. Agora sim, Senhor, eu estou aqui pronto a te servir, do jeito que tu pensastes em mim, no momento da minha criação. É essa ideia da gratidão que nós precisamos implantar na nossa vida. Ser como o sol, de Joana de Ângeles, que é grato por cumprir o seu papel de possibilitar a vida, por aquecer o mundo. De ser grato como uma rosa, que por cumprir com perfeição o seu papel de encantar e perfumar, louva a Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, decorei direitinho, diz que é necessário em tudo dar graças. Não agradecer porque teve um aumento. Aumento de dinheiro é bom, trabalho nem tanto, mas de dinheiro é bom. Não porque conseguiu tal ou qual bem material, que também é bom. Porque a vida não nos pede um abandono de nós mesmos. E aplaude as conquistas vindas com esforço digno, lícito e honesto. Mas se uma conquista material é boa, quão mais grandiosa é uma conquista espiritual? É por tal razão que a gratidão, que eu disse no início que tem tudo a ver com esta semana, com esta homenageada, passa sim por uma gratidão maior, sempre infindável a Deus. Porque Ele nos possibilitou estrear no mundo. Se nós existimos, existimos por Ele, por amor a Ele, por amor dEle, que nos sustenta. Que não apenas nos criou, mas com uma misericórdia e um amor tão indimensionável, possibilita que outros seres também dignos da nossa gratidão, como essa pleiade de espíritos superiores, se coloquem de uma forma fraternal a nosso lado, para nos socorrer nas nossas necessidades e nos exortar nos caminhos acertados. Que também nos possibilita um amigo muito fiel, ora chamado de mentor, ora chamado de guia, ora chamado de protetor, muitas vezes chamado de anjo da guarda, mas que caminha conosco, vigilante, determinado, fiel, mas de uma forma muito responsável. Não nos permite, quando aceitamos o seu influxo amoroso, fazer o errado porque nos dá prazer, porque nos aponta como um bom amigo o que é o certo e o que é o errado.
E agradecer a esta casa e a esta mentora, a nossa mentora, que nos aceita junto com ela, na dor e no trabalho, para que todos nós juntos, um dia, caminhemos rumo à luz. Muita paz.